paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha, ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson, sou diácono aqui na Igreja Assembleia de Deus e nós estamos estudando neste último trimestre de 2022 a revista que tem como tema a Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Eu gostaria aqui de também trazer aos irmãos, você que já me acompanha, sabe aí da nossa playlist, chamada Justiça Divina, onde estão as 6 lições anteriores. Por que as 6 lições anteriores? Porque nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 7, e a lição de número 7 ela tem como tema a responsabilidade é individual. Na lição de número 6 nós estudamos sobre a justiça divina, a justiça de Deus, e ali naquela oportunidade eu disse que ela é pessoal e intransferível. E nesta lição de hoje nós vamos ver que esta responsabilidade, ela também é pessoal, ela é individual e ela é também intransferível, como se fosse ali, uma senha de banco que você recebe, e nós estaremos estudando todo o contexto, a saber o porquê que ela é, individual e ela é intransferível, amém? Nós, então, estaremos aqui estudando esta lição, que é para a data do dia 13 de novembro. Dia 13 de novembro, irmãos, olha, o ano já está acabando. O textuário da lição de hoje, ele está lá em Ezequiel capítulo 18, no verso de número 20, e diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Amém? Nós temos como verdade prática, diz assim, para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Nós estaremos estudando então na lição de hoje, referente ao livro de Ezequiel, onde nós estamos estudando durante o trimestre todo. Nós estaremos estudando a alma, quando diz aqui o texto áureo, é no sentido de pessoa mesmo. Se você for ver na palavra do Senhor, a alma tem várias conotações, mas neste caso aqui é sobre a responsabilidade da pessoa mesmo em si. E além de tudo aqui, podemos dizer ainda que a verdade prática, ela vem tratando também sobre o fatalismo. Como que Deus trata isso? Será que tudo já é uma questão de destino? Será que tudo já está traçado? Será que o ser humano não tem condição de mudar a situação que ele está, ou que ele caminha para poder estar? Nós vamos entender este conceito aqui. Obviamente que sim, que Deus é um Deus de misericórdia, e nós estaremos estudando que, havendo o arrependimento, há o perdão da parte de Deus. Graça não falta. Amém? Nós temos como leitura bíblica em classe o texto que está então em Ezequiel, capítulo 18, verso 20 ao verso 28. Nós não estaremos fazendo a leitura neste momento, porém, você que já me acompanha sabe que nós sempre trazemos as leituras nos tópicos e nos seus referidos subtópicos, bem como também a nossa aula é uma aula expositiva. O que significa isso? Nós lemos, nós explicamos e nós aplicamos ao nosso cotidiano, amém? Temos como, irmãos, objetivos para esta lição de hoje. 3 objetivos. Quais são eles? O primeiro, explicar a máxima usada em Israel. Segundo, expor a respeito da abrangência da salvação. E um terceiro objetivo, pontuar a reação de Israel. Amém? Caminhando então aqui, irmãos, para a nossa introdução da nossa lição de hoje. Diz assim: o ponto de partida desta lição é uma máxima. O que vem ser máxima? Um provérbio, um dito popular, muito usado em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia, que diziam, olha só o provérbio, olha só a máxima que eles diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos
se embotaram. Este texto está lá em Ezequiel, capítulo 18, no verso de número 2. Com base neste ditado, olha lá o que eu falei para os irmãos, com base neste provérbio, né, neste ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. E nós vamos ver aqui que nesse sentido aqui, embotar, ele significa o quê? Que os filhos estavam sendo consumidos pelos que os pais fizeram, estavam debilitados, né? Estavam o quê? Pagando por um erro do outro. E Deus vai tratar desta causa muito claramente, né? E nós vamos aprender na lição de hoje, né? Vamos falar um pouquinho também sobre essa batalha espiritual, sobre maldição hereditária, né, que muitas igrejas, infelizmente, pregam por aí. Nós vamos entender que isso não faz parte, não pauta na palavra do Senhor. E os pais comeram uvas e os dentes dos filhos ficam embotados, como você come uma manga verde, que o dente fica muito sensível, o esmalte do dente, sentido também de ficar áspera, da boca ficar amarrada, né? Nesse sentido, os filhos, né, como disse aqui, serem consumidos. Nós temos como palavra-chave para a lição de hoje, responsabilidade. Olha só, irmãos, que aula, que lição maravilhosa. Ainda para nós fecharmos a introdução da aula de hoje, podemos dizer que do mesmo jeito que a responsabilidade ela é individual e intransferível, a salvação ela também é individual. E talvez você já tenha ouvido este dito, né? Talvez você já tenha ouvido esta expressão, principalmente quando acontece ali alguma coisa fora da palavra do Senhor, alguém fala assim, deixa a minha vida, a salvação é individual. Ou, né, às vezes as pessoas falam assim, cada um, né, que cuide de si mesmo. Por quê? Porque a salvação é individual. E este texto, ele tem base lá em Romanos capítulo 14, no verso de 12, que Paulo vai dizer o quê? Que cada um de nós haveremos de prestar conta diante de Deus, né? Pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pelos nossos atos, pelo nosso pensar, pelo nosso agir, cada um prestará conta diante de Deus. Ainda para sacramentar aqui a nossa introdução aqui, a palavra de Deus mostra exatamente essa perspectiva. Qual perspectiva? Que a salvação é individual. O pecado é um ato individual e não há nada que o justifique diante de Deus. A única saída qual é? Para o ser humano, né, pecador, é se entregar a Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, se entregar a Jesus Cristo e crer no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de transformação. Olha o que diz 2 Crônicas 7,14. Algumas referências nós acrescemos, né, para enriquecer a aula, outras o autor da revista ele trouxe aqui, né? Se o meu povo, que chama pelo meu nome, né, orar, se humilhar, né, se arrepender, olha o texto que vai dizer ali, né? Ele vai deixar muito claro que existe uma condição para o homem que está no pecado, né, que se arrepende, né, existe esta condição, né, qual? A do arrependimento. Deixar aí, Deus fala que vai ouvir do céu, né, as orações, né, que perdoará os pecados, né, e que o que mais ali que o texto vai dizer para a gente? Que ele vai sarar a terra, né? Então, neste contexto, os irmãos podem estar lendo na íntegra, né, o texto de 2 Crônicas 7,14, mas é uma condicional ali, né, para que o homem no pecado venha se arrepender e que o Evangelho possa, então, transformar a vida desta pessoa. Amém? Caminhando aqui, então, irmãos, para o nosso tópico de número 1, o tema é sobre a máxima usada em Israel. Nós já falamos aqui, né? Essa máxima se trata de um provérbio que era falado ali, se trata de um ditado que era falado ali. Qual era este ditado? Uma máxima equivocada. Primeiro subtópico. O ditado popular que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram. Se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo, que nós podemos estar dando uma lida, né? Lá em Deuteronômio, capítulo de número 5, no verso de número 9. Olha da onde que vinha esse ditado ali
que o povo vivia falando. Só que assim, irmãos, às vezes as pessoas interpretam só o que interessa da palavra do Senhor. Não deve ser dessa maneira. Olha só o que o texto vem dizendo. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam. Faz o que com a parte final do versículo? O texto é muito claro. Deus dizendo aqui que é lógico, irmãos, que os pais têm que ser exemplo para os filhos. Eu tenho aqui vizinhos meus, pessoas muito próximas, que eu acompanhei coisa de 25, 30 anos, né? Eu acompanhava o pai indo para o bar beber com o filho, né? Ensinou esse caminho para o filho. E aí o que aconteceu? Pela misericórdia de Deus, hoje o pai está na graça do Senhor, aceitou Jesus Cristo, serve a Deus, e o filho continua o quê? Perdeu o nome, é um beberrão, dá dó, irmãos. Por quê? Porque o pai, lá atrás, ele não deu exemplo. Hoje, Deus perdoa o pecado, sim, mas eu fico pensando como não está a cabeça dessa pessoa. Cabe a nós só orarmos. Por isso que nós temos que ser esteio, temos que ser exemplo dentro da nossa casa. Por quê? Porque os nossos filhos estão o quê? Vendo o que nós fazemos, vendo o que nós falamos, vendo como nós agimos com a nossa esposa, vendo como nós agimos com os demais, vendo como nós nos portamos diante da sociedade, ouvindo aquilo que a gente fala dentro de casa. Então é muito importante, irmãos, darmos exemplos dentro de casa, para que amanhã ou depois nós não viemos. É lógico que Deus tem misericórdia. Eu oro hoje para que Deus tenha compaixão e ele dê um passo para aceitar Jesus Cristo e olhe agora para o pai dele, né? Não fique preso no passado, no ensinamento errado que ele, infelizmente, ele teve. E que Deus possa ter misericórdia, né, dessas pessoas que, infelizmente, a gente tem o poder, irmãos, o livre-arbítrio de fazer a escolha. Só que a consequência nós não escolhemos, né? E aí, hoje, olha só que situação, né? Que Deus tenha misericórdia. Ainda nesse primeiro subtópico aqui, ó, podemos ler aqui que a maldição não é hereditária. Ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Olha só essa expressão, daqueles que me aborrecem. Foi o que eu citei aqui. Fazer o que com essa parte do versículo, então? Acha, irmãos? Deus é um Deus justo. Deus é um Deus de justiça. Nós vamos ver daqui a pouquinho aqui algumas referências que dizem que a base do trono de Deus é o quê? É justiça e juízo. E Deus é um Deus de verdade, Deus de misericórdia. Imagina ele cobrar de um filho o que o pai fez, ou vice-versa. Onde que estaria a justiça nisso daí? Né? Então, nesse sentido, ó, nós já lemos aqui o nosso textuário no verso de número 20, que vou fazer menção também. Ó, a alma que pecar, essa morrerá. Está lá no nosso textuário no verso de número 20. Caminhando aqui para o segundo subtópico, nós vamos ver que o profeta Jeremias e Ezequiel trataram deste assunto. Olha só, os capítulos 30 a 33 do livro de Jeremias, ó, o que eles trazem ali? Eles anunciam a restauração de Israel e de Judá e contemplam o futuro glorioso da nação unificada. É nesse contexto escatológico, escatologia, né, é a doutrina das coisas futuras, né, o ensino das coisas futuras, diz assim, ó, é nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular, mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. Então aqui entendemos de duas maneiras. Tanto era escatológico, né, para as gerações, né, para estudos futuros, como ali quando Ezequiel estava abordando em Ezequiel capítulo 18, no verso 2 e 3, era já para aquele momento. Era Deus falando, olha, isso não faz parte, isso não é ensino meu. Isso aí foi coisa que o povo aí começou a falar. É a mesma coisa, o pessoal diz, a esperança, que nós vamos tratar também na escola, é a última que morre. Isso aí é um provérbio que não é verdadeiro. Nós sabemos lá na carta de Pedro, né, 1 Pedro capítulo 3, que a nossa esperança é Jesus Cristo, e Jesus Cristo está vivo, né? Então, neste contexto aqui, podemos já caminhar para o subtópico de número 3. Subtópico de número 3 traz o seguinte tema: o problema em nosso tempo.
A doutrina dessas uvas verdes e dentes embutados, que predominou no imaginário de Israel, né, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas, conhecido como batalha espiritual, também chamada do quê? Também chamada de maldição hereditária. E aí, irmãos, o que nós podemos entender? Vamos lá ler Romanos, capítulo de número 5, no verso de número 8 a 10, olha a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo, que diz a nós aqui, Romanos capítulo 5, versículo 8 a 10, diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 10. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então aqui podemos ainda trazer um outro texto do apóstolo Paulo para deixar claro nesse contexto que nós estamos estudando, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, no verso de número 17. Olha o que a palavra do Senhor ela vem nos dizendo aqui, Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória seja dada ao nome do Senhor por esta palavra. Às vezes as pessoas ficam presas em conceitos, irmãos, em maldição. Eu já vi algumas coisas em rádio, em televisão, campanha da maldição hereditária. Venha que você será liberto. Né? Meu Deus, misericórdia, irmão, falta de conhecimento, falta da palavra do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Aprendemos aqui neste primeiro tópico, então, primeiro, sobre esse ditado equivocado. Aprendemos também que Jeremias e Ezequiel tratou desse assunto já, e a Bíblia vai dizer que tudo quanto antes foi escrito, ou seja, tudo que foi escrito ali no Antigo Testamento, é para o nosso ensino, é para ser aplicado hoje também. A Bíblia é uma só. Então, aqui, tanto lá atrás, Jeremias e Ezequiel tratou, como o apóstolo Paulo, olha aqui que tem dizendo, 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17. Ainda podemos trazer como a sinopse, que a máxima popular, ou seja, esse ditado popular que nós acabamos de ler, os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos se embotaram, remetia à ideia de que os filhos pagariam os pecados dos pais. Olha só que fraqueza, irmão, misericórdia, não é um negócio desse aqui. Cada um vai ser responsável por si diante de Deus, como nós já trouxemos em Romanos capítulo 14, no verso de número 12. Aqui, caminhando para o tópico de número 2, sobre a salvação para todos os seres humanos. Primeiro subtópico vai tratar sobre a esperança para o pecador, lá no verso 21, 22 e 23, estaremos fazendo leitura. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Verso 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Próprio Deus falando aqui, irmãos. E ainda nesse contexto aqui, podemos entender, quero levar aos irmãos também, a uma referência do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, melhor dizendo, irmãos, é 1 Timóteo, anotei aqui aos irmãos, 1 Timóteo, capítulo de número 2, no verso de número 4. É bom que os irmãos estejam lendo 1 Timóteo do verso 1 ao verso 4, mas, em decorrência do nosso tempo, estarei lendo aqui apenas o verso 4, que diz assim, nesse contexto que estamos estudando, que quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Falta hoje o quê? Não falta salvação para o povo, Jesus Cristo morreu por todos. Falta o quê? Conhecimento da verdade. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. E ainda podemos trazer aqui que a vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. E nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento, que nós acabamos de ler aqui. Ainda uma outra referência que podemos estar trazendo a respeito da esperança
só enfocando aqui, fazendo um enfoque maior, é a 1 de Pedro 1,3, né? Que podemos entender ali sobre este versículo que a esperança viva que Pedro cria e que nós cremos hoje é Jesus Cristo. Então a esperança não é a última que morre, né? A palavra do Senhor também trata desse contexto. No segundo subtópico, já estaremos estudando aqui o que? Refutando o pensamento fatalista. O que é, irmãos, este pensamento fatalista? Era dizer aqui o quê? Que eles criam que por causa dos pais, eles estavam pagando. E Jesus vem tratando disso. Lá no verso 20, a parte final do versículo, que nós temos como textuário, diz assim, a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, cada um é responsável, volto a dizer, pelas suas atitudes. E ainda neste contexto podemos dizer aqui, o seguinte, que Deus proíbe o uso deste ditado popular, porque a responsabilidade é individual e intransferível. Eu não posso responsabilizar outra pessoa por aquilo, irmãos, que eu estou fazendo, né? Neste contexto aqui que nós estamos estudando aqui com os irmãos aqui. E ainda podemos dizer nesse segundo subtópico aqui, que o profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados da Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta, no verso 20, que nós acabamos de citar aqui. E neste contexto do verso 20, como trouxe aos irmãos também, a palavra alma, ela significa o quê? A própria pessoa. Caminhando para o subtópico de número 3, temos o seguinte tema: duas situações, verso 22 e verso de número 24, que diz assim: de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Olha o verso 24, mas desviando-se o justo, é para os dois lados, né? Se o ímpio se arrepender, ele tem perdão, mas se o justo, né, voltar às coisas velhas, a velha natureza do homem, olha o que a palavra do Senhor diz, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que o ímpio faz, porventura viverá, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. A palavra do Senhor está dizendo aqui assim, que tudo que foi feito quando era justo, né, no meu entender aqui, não valeu de nada. Por quê? O importante não é começar bem, o importante é terminar bem. Olha lá o rei Asa, 2 Crônicas, capítulo 14 ao 16. Começou bem, mas como é que terminou? Né? Então aqui a palavra do Senhor está nos instruindo desta maneira. Podemos trazer aqui ainda, se o pecador abandona a sua vida cheia de pecado, de todo tipo de maldade, iniquidade, se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. Só que o oposto também é verdadeiro, como nós acabamos de ler. Se o justo voltar a fazer as suas práticas de injustiça e de maldade, né, ele, infelizmente, né, tudo que ele fez, vamos falar assim, foi à toa, foi, né, como a palavra do Senhor aqui colocou aqui, não se fará memória disso. O que vai valer ali é o finalmente. Né? Então podemos dizer que é possível sim o salvo perder a salvação temporariamente. Porque se ele estiver na prática do erro, irmãos, como é que vai ser salvo? Eu não estou aqui julgando ninguém, estou falando sobre a palavra do Senhor. Podem conferir lá em Lucas capítulo 15, verso de número 32. Neste segundo tópico, nós aprendemos o que aqui? Primeiro subtópico tratou sobre que há esperança para o pecador. Né? Tem algumas doutrinas aí, irmãos, tem algumas, vamos dizer assim, algumas denominações, algumas pessoas, infelizmente, né, por falta de conhecimento bíblico, que diz que uma vez salvo, salvo sempre, né? E outros dizem que se você se desviar, né, você não tem mais conserto, não tem mais jeito, não tem mais perdão, né? Eu fico pensando, né, aonde que tiram esse embasamento? Sendo que a Bíblia é clara, que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia. É bem verdade que Mateus 6,33 diz que buscai primeiro, né, o que? As coisas do céu, né? E a sua
justiça, né? Bem verdade que Deus é um Deus justo. Lá no Salmo, né, de número 89, verso 14, a Bíblia vai dizer, né, que o trono do Senhor, a base do trono do Senhor é o quê? Justiça e juízo. Mas Deus, ele é um Deus o quê? De misericórdia. Se nós nos arrependermos e voltarmos ao caminho do Senhor, graça não vai faltar para a nossa vida, salvação não vai faltar. Aprendemos aqui também sobre refutando o pensamento fatalista. Vimos as duas situações, né, explicadas aqui, sobre o pecador que se arrepende e sobre o justo que volta às práticas velhas. Então a sinopse trata assim, ó: o ensino no livro de Ezequiel revela que a salvação está disponível a todos. Trouxemos várias referências bíblicas aqui. Caminhando para o tópico de número 3 da nossa lição, lembrando, né, temos uma lição bem sucinta, uma lição explicada, uma lição aplicada aos nossos dias de hoje, né? E até em decorrência do tempo que temos aqui, senão a aula fica muito comprida, mas eu aconselho aos irmãos estarem lendo todo o livro de Ezequiel, principalmente para essa lição aqui de hoje, o capítulo de número 18. Tópico de número 3 vai tratar assim, ó, sobre a reação de Israel. Aqui nós temos duas perguntas retóricas. Primeiro, vamos tratar de ler o versículo 25, que diz assim, ó: dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? A outra pergunta: não são vossos caminhos torcidos? Isso aqui, irmãos, é uma pergunta retórica. A pergunta retórica, ela é feita em forma de pergunta, porém, né, é uma afirmativa e não cabe a resposta, né? A gente costuma dizer assim, ó, a pergunta retórica, você não precisa responder, mas olha só o que é aqui esse entendimento aqui, ó. Diz assim, ó: a pergunta retórica não espera a resposta, trata-se de uma afirmação em forma de pergunta, é o que Javé afirma nesta passagem. Olha só, a Bíblia, ela trata em outros momentos, né, dessas perguntas retóricas. Por exemplo, em Êxodo 4,14, é Arão o levita teu irmão? Deus já sabia, nós sabemos que Arão era irmão ali de Moisés, e Deus fazendo essa pergunta, mas em forma de afirmação. Outra questão, ó: não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Lá em Marcos 12, 24, né, também aqui Ezequiel 8,6, João 4,35. Então aqui mais uma vez é afirmando, né, a palavra do Senhor dizendo aqui, ó, por não conhecer as Escrituras, né, o poder de Deus, é que o povo, né, falta sabedoria e erra. Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão. Que conclusão? Óbvia, que os caminhos do Senhor são corretos e os do povo é que são torcidos, né? Então aqui ainda podemos puxar um ganchinho aqui, ó, Provérbios capítulo 14, no verso de número 12, olha o que diz a respeito de caminhos aqui, só para a gente continuar embasando, né, esta leitura aqui, ó, Provérbios de número 14, no verso de número 12. Talvez os irmãos já estejam até recitando o decor. Diz assim o provérbio: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Né? E reafirmando essas duas perguntas retóricas aqui, Deus dizendo: vocês, é o meu caminho por acaso torto? Né? E o caminho de vocês é o que são retos? Né? Obviamente que não, né? Já respondemos aqui aos irmãos. O segundo subtópico diz assim: sobre a justiça. Né? Nós damos uma lição inteira, né? A lição de número 6, que está aqui no canal, cujo tema da lição, né, falava sobre a justiça divina. Os irmãos podem estar conferindo, né, a justiça de Deus, lá na lição de número 6, postada aqui no canal. Vamos entender este contexto aqui, ó. Ezequiel então deixa claro, mais claro que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade é individual e justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo divino se harmoniza com a santidade de Deus. Qual? Juízo e o quê? Qual outro atributo que está tratando aqui? A justiça, né? A responsabilidade. E aqui, ó, diz assim, ó, que a Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando justiça como atributo no sentido absoluto de perfeição.
Deus é um justo juiz, como o salmista vem dizendo lá no Salmo de número 7, no verso de número 11, e também, né, volto a reiterar aqui, Salmo de número 89, no verso 14, que a Bíblia, eu quero até ler esse Salmo, irmãos, porque a gente cita e às vezes falha o contexto, né? Vamos lá ler na íntegra, Salmo 89, no verso de número 14, tenho certeza que fala sobre o trono de Deus, o que é a base do trono do Senhor. Olha só, justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Olha aqui, ó, misericórdia e verdade, né? Atributo de Deus, um dos atributos de Deus aqui, ó, justiça, ser justo, né? Então jamais Deus ia imputar no filho o pecado do pai ou vice-versa. O terceiro subtópico, irmãos, vai falar algo muito tremendo aqui, ó, sobre o arrependimento, verso 27 e verso de número 28, ó, diz assim: mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem considera e se converte de todas as suas transgressões que o cometeu, certamente viverá, não morrerá. E aí este subtópico ainda vem trazendo aqui ainda, ó, que Deus é justo e misericordioso, como nós acabamos de ler aqui no Salmo 89. A retribuição ao pecado costumaz vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. Olha lá Provérbios 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, ou seja, o coração, de repente será destruído, é essa palavra mesmo, ó, destruído, sem que haja remédio. Só para embasar aqui, ó. Então, a retribuição pelo pecado, ela vem depois de muitos avisos, né? E aqui podemos ainda entender, ó, que quando esse ímpio, ele se arrepende e deixa, ele alcança a misericórdia, alcança o perdão de Deus. E ainda, para embasar aqui, ó, Isaías 55, no verso de número 6 e no verso de número 7. Vamos lá ler? Isaías, capítulo de número 55, né? Estamos caminhando para o final da nossa aula de hoje, né? No verso 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Verso de número 7, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E aí eu volto a te perguntar, aquelas pessoas que dizem que não há perdão, né, já estão condenadas, aonde elas tiraram isso, amor? Não, desculpa, da onde elas tiraram isso? É que estava debatendo a aula com a minha esposa e acabei aqui achando que estava até falando com ela. Falei para ela assim: amor, de onde que esse povo tira isso? A palavra do Senhor é clara, né? Então, ó, para nós fecharmos esse subtópico aqui, ó, podemos dizer aqui que essa história se repete em nossos dias, porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas. Olha só aqui, irmãos, que interessante, ó. Por que as pessoas culpam Deus pelas mazelas? Não é de hoje isso. Vamos parar para refletir lá no Jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva pecam, Deus, a Bíblia diz que ele visitava eles ali todos os dias. E aí quando Deus chega e fala para Adão assim: Adão, o que tu fizeste? Adão olha para Deus, né, e diz assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Nas entrelinhas, Adão estava dizendo assim: o Senhor que é culpado, o Senhor que me deu a mulher. Quando Deus vai falar com Eva, né, Eva fala assim: foi a serpente que o Senhor colocou aqui no jardim. Né? Percebeu, irmãos? Essa transferência de responsabilidade, ela meio que é antiga. Né? Tem várias pessoas aí que, até um outro ditado popular que diz assim: problema resolvido é problema terceirizado. Olha só, irmãos. Então, neste tópico número 3, nós aprendemos aqui o quê? Aprendemos sobre essas perguntas retóricas, né? Aprendemos também sobre a justiça de Deus. Deus é um Deus justo. E falamos sobre o arrependimento. Muito importante aqui. Né? A sinopse diz assim: a acusação dos exilados em Babilônia contra Javé, seu Deus, de injustiça, se reverte contra eles mesmos. Caminhando para a nossa conclusão da aula de hoje, depois de refutar o imaginário popular, né, ou dito, ou ditado, ou provérbio, ou a máxima popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores
para uma reflexão, que foi o que nós aplicamos aqui, ó, em toda a lição de hoje. Então, podemos concluir que é nossa responsabilidade levar essa mensagem a quem? Aos que estão perdidos ainda sem conhecimento da palavra. E ainda podemos dizer, ó, o quê? Que nós devemos levar a palavra do Senhor, pois as pessoas se queixam, a Bíblia diz em Lamentação, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Então, a verdadeira felicidade, ela só pode ser plena em Jesus. O povo queixa-se das suas mazelas, mas a felicidade está bem pertinho. É só aceitar Jesus Cristo como Salvador e obedecer a sua palavra. Como o Tiago vai dizer, não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 8, e a lição de número 8 vai tratar de um tema muito forte também, o bom pastor e os pastores infiéis. Olha só como o livro de Ezequiel vai tratar desta temática. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.